impossível. Hebreus, capítulo 6, verso 4 por João Calvino. Esta passagem deu a muitos o ensejo de rejeitar esta epístola, especialmente quando os novacianos encontraram aqui munição para negar o perdão àqueles que sofrem recaída. Os pais do Ocidente, portanto, preferiram negar a genuinidade da epístola, uma vez que os defensores da seita de Novaciano eram seus inimigos, e eles não eram tão fortes o bastante no domínio da doutrina, que pudessem refutar seus argumentos. Mas uma vez que a intenção do apóstolo é posta a descoberto, logo se faz plenamente evidente que não há aqui nada que endosse um equívoco tão estapafúrdio. Há outros para quem a autoridade da epístola é sacrossanta, e que tentam refutar tal absurdo, porém passam o tempo todo buscando refúgio em disparates. Alguns tomam o impossível no sentido de incomum ou difícil, o que é totalmente estranho ao real sentido do termo. Outros, a maioria, restringem seu significado ao arrependimento, por meio do qual os catecúmenos, na igreja primitiva, costumavam ser preparados para o batismo, assim como os apóstolos prescreviam jejum e outras coisas àqueles que estavam para ser batizados. Que grande coisa, porém, estaria o apóstolo dizendo ao afirmar que o arrependimento, que é associado ao batismo, não poderia repetir-se. Ele ameaça com a mais severa vingança divina contra todos os que desprezam a graça que uma vez receberam. Que força esta sentença teria exercido, instilando temor nos displicentes e nos vacilantes, se os houver advertido que não mais havia lugar para o primeiro arrependimento. Isso deve aplicar-se a todo tipo de ofensa. Então, o que diremos? Visto que Deus oferece esperança de misericórdia a todos, sem exceção, é absurdo que alguém, por qualquer motivo, seja excluído. O centro desse problema está no termo caíram. Qualquer um que entenda sua força se esquivará facilmente de todas e quaisquer dificuldades. É indispensável que notemos que existe uma dupla queda. Uma é particular, a outra é geral. Qualquer um que tenha ofendido a Deus, de uma forma ou de outra caiu de seu status como cristão. Portanto, quantos são os pecados, tantos são as quedas. O apóstolo, porém, não está falando aqui de furto, nem de perjúrio, nem de homicídio, nem de embriaguez, nem de adultério. Sua referência é a uma apostasia irreversível do Evangelho, não apenas em alguma coisa isolada pela qual o pecador haja ofendido a Deus, mas no fato de haver ele renunciado definitivamente sua graça. Para que se entenda isso mais claramente, tracemos um contraste entre essa queda e a graça de Deus, a qual o autor tem descrito. Aquele que aposta até alguém que renuncia à palavra de Deus, que extingue sua luz, que se nega a provar o dom celestial e que desiste de participar do Espírito. Ora, isso significa uma total renúncia de Deus. Agora podemos entender quem é excluído da esperança ou do perdão. São os apóstatas que se alienaram do Evangelho de Cristo, o qual anteriormente haviam abraçado, bem como se alienaram da graça de Deus. Tal coisa não acontece a qualquer um, exceto aquele que peca contra o Espírito Santo, aquele que viola a segunda tábua da lei, ou que, por ignorância, transgride a primeira, não é culpado dessa rebelião, e certamente Deus jamais exclui ou priva alguém de sua graça, exceto aquele que se torna totalmente réprobo. Para tal pessoa nada se deixa. Se alguém porventura perguntar por que o apóstolo faz menção desse gênero de apostasia, quando está dirigindo-se a crentes que longe estão de traição tão pecaminosa, minha resposta é a seguinte: ele lhes está ministrando, em tempo hábil, uma advertência do perigo que os ameaça, a fim de que se pusessem em guarda contra o mesmo. Tal fato é digno de nota. Quando nos extraviamos do reto caminho, não só justificamos nossos vícios diante de outras pessoas, mas também enganamos a nós mesmos. Satanás, furtivamente, se move sobre nós e gradualmente nos alicia por meio de artifícios secretos, de modo tal que, quando chegamos a extraviar-nos, não nos apercebemos de como fizemos. Escorregamos gradualmente, até que, finalmente, nos precipitarmos na ruína. Tal fato pode ser constatado todos os dias em um sem fim de casos. Portanto, o apóstolo com muita razão alerta todos os seguidores de Cristo a tomarem cuidado em seu próprio favor, enquanto é tempo. A constante inatividade quase sempre leva a uma letargia que é seguida de alienação mental. Devemos notar de passagem os termos pelos quais ele denota conhecimento do Evangelho. Ele o denomina de iluminação. Disso se segue que os homens são cegos até que Cristo, que é a luz do mundo, brilhe sobre eles. Ele o denomina de a degustação do dom celestial. Por isso ele tem em vista que os dons que nos são conferidos em Cristo estão acima do mundo natural, e são degustados pela fé. Ele o denomina de participação do Espírito Santo, porque este é quem distribui a cada um, segundo seu beneplácito,
a luz e o entendimento que nos são indispensáveis, pois sem ele nenhuma pessoa tem condição de chamar Jesus de Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Ele abre os olhos de nossa mente e nos revela as coisas ocultas de Deus. Ele o denomina de a degustação da boa palavra de Deus, significando que a benevolência divina não nos é revelada de uma forma qualquer, mas de uma forma tal que a mesma nos traz contentamento. Essa descrição adicional denota a diferença existente entre a lei e o evangelho. Aquela nada contém senão severidade e juízo, enquanto que este é uma agradável evidência do amor divino e da paternal benevolência para conosco. Finalmente, ele o denomina de a experiência dos poderes do mundo vindouro. Por essa expressão ele quer dizer que pela fé somos admitidos no reino dos céus, de modo que, no Espírito, visualizamos aquela bem-aventurada imortalidade que se acha oculta de nossos sentidos. Devemos reconhecer, pois, que o Evangelho não pode ser adequadamente conhecido a não ser através da iluminação do Espírito, e, conhecendo-o dessa forma, somos afastados deste mundo e elevados até ao céu, e, ao percebermos a benevolência de Deus, descansamos em sua palavra. Ora, desse fato vem à luz um novo questionamento, a saber, como é possível que alguém que uma vez alcançou tal atitude venha depois apostatar? Na verdade, o Senhor chama eficazmente somente os eleitos, e Paulo testifica, Romanos, capítulo 8, verso 14, que os que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente seus filhos, e nos ensina que é um seguro penhor da adoção quando Cristo faz alguém participante de seu Espírito. Por conseguinte, os eleitos se acham fora do perigo da apostasia final, porquanto o Pai que lhes deu Cristo, seu Filho, para que sejam por ele preservados, é maior do que todos, e Cristo promete, João, capítulo 17, verso 12, que cuidará de todos eles, a fim de que nenhum deles venha a perecer. Minha resposta é a seguinte: Deus certamente confere seu espírito de regeneração somente aos eleitos, e que eles se distinguem dos réprobos no fato de que são transformados à imagem de Deus, e recebem o penhor do Espírito na esperança de uma herança por vir. E pelo mesmo Espírito o Evangelho é selado em seus corações. Em tudo isso, porém, não vejo razão por que Deus não toque os réprobos com o sabor de sua graça, ou não ilumine suas mentes com alguns lampejos de sua luz, ou não os afete com algum senso de sua benevolência, ou em alguma medida não grave sua palavra em seus corações. De outro modo, onde estaria aquela fé temporária que Marcos menciona? Marcos, capítulo 4, verso 17. Portanto, no réprobo há aquele conhecimento que mais tarde se desvanece, seja porque ele estende suas raízes com menos profundidade do que se espera, ou porque, ao crescer, é sufocado e murcha. Ao fazer uso desse freio, o Senhor nos conserva em temor e humildade. E assim vemos com toda clareza quão inclinada é a natureza humana à displicência e tola confiança. Ao mesmo tempo, nossa solicitude deve ser tal que não perturbe a paz de nossa consciência. O Senhor prontamente e ao mesmo tempo encoraja nossa fé e subjuga nossa carne. Ele deseja que nossa fé permaneça serena e repouse como se estivesse segura num sólido abrigo. Ele exercita nossa carne com várias provas a fim de que ela não se precipite na indolência. É impossível. Hebreus, capítulo 6, verso 4 por João Calvino.